Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Sempre há um livramento. Não importa. O que entendemos é que precisamos aprender a confiar em Deus. Precisamos confiar nas suas promessas e precisamos entender que livramento também não quer dizer necessariamente que ele nos salvará. A gente precisa entender essas coisas, pois existem diversas situações em que o verdadeiro livramento está em sermos a oferta em favor das pessoas. Outras vezes, realmente nos tirar de enrascadas e problemas. Lá em Atos, no capítulo 27, do 42 a 44, uma experiência de Paulo. Por causa dele, todos os presos foram preservados. Diz assim: o parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. A gente precisa compreender uma coisa muito importante. O aspecto de livramento não necessariamente significa o que nós pensamos ou desejamos. Nessa situação de Paulo, por causa dele, muitas pessoas foram preservadas. Mas por quê? Porque Deus tinha um propósito para ele. Se o propósito do Pai fosse que ele fosse a oferta para que todas essas outras pessoas se salvassem, ele não hesitaria. Porque a questão de Paulo e a vida de Paulo está resolvida diante dele, estava resolvida. E a gente precisa aprender a olhar nessa perspectiva por um simples motivo. A nossa situação diante de Deus está resolvida. Nós entendemos a salvação, compreendemos a graça de Deus, compreendemos o seu amor, entendemos o que ele fez por nós. O que nós precisamos é crescer, amadurecer. Mas a salvação, o conhecimento de Deus, nós adquirimos, não porque fizemos alguma coisa, mas por causa da sua graça e do seu amor por nós. O que a gente precisa fazer? Precisamos entender que muitas vezes o nosso testemunho é extremamente importante para conduzir as pessoas ao conhecimento de Deus. E para isso, Deus não nos poupará em algumas situações, mas seremos a oferta em favor das pessoas para que elas possam ter a oportunidade de conhecer. Quando entendemos que o nosso papel aqui neste mundo é revelar no nosso Deus, agirmos como Cristo diante das pessoas, nós entendemos que nós podemos ser essa oferta, para ser o livramento para as pessoas. Mas ele também nos poupará e nos livrará de situações quando o seu propósito exige isso. Ou seja, como a situação de Paulo, que era para testemunhar diante do imperador, era para testemunhar em Roma, era para ensinar em Roma. E não só isso, ele tinha muito mais coisas para serem feitas e realizar dentro do propósito, dentro do plano de Deus. E o que a gente precisa entender são estas coisas. A questão do livramento não necessariamente significa para nós que seremos poupados, pois podemos ser a oferta. E a gente entendendo isso e olhando na perspectiva eterna, sabendo que nós somos a solução de Deus para os problemas dos homens, de maneira que eles possam conhecer da sua glória e conhecer da vontade de Deus, seremos usados para a glória e louvor do nome do Pai. Assim como Cristo foi a oferta, podemos nós sermos também a oferta, mas a gente precisa entender essas coisas. E nós mesmos, como Paulo nos convoca ao verdadeiro culto, é oferecermos os nossos membros à justiça, oferecermos os nossos membros ao verdadeiro culto a Deus, que é expressar o seu amor, revelar o seu amor a todas as pessoas. Que a gente entenda, compreenda que a gente pode ter o livramento, mas não necessariamente o livramento
será na perspectiva que gostaríamos. Que a gente entenda, compreenda, porque nós temos que ser como Cristo, revelar Cristo, manifestar Cristo ao mundo, para que o Pai seja glorificado e a gente possa cumprir o nosso propósito e papel neste mundo segundo a vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.